é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão, não se iluda. A felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. O que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo. E a gente precisa ter esse sentimento de celebração. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para Ele: continue batendo. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? A gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. Está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou, irmão, a palavra está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. Não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. Eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia: aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera.
A minha vida é mediana, a culpa é sua. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa.